Veja no ICL Notícias, segunda edição. Inimigo do povo. Após fim da escala 6x1 passar na Câmara, Davi Alcolumbre envia à CCJ do Senado a PEC que propõe redução de salários. Jogou a toalha de vez. Cláudio Castro desiste de disputar o Senado e comunica ao partido de Jair Bolsonaro. A decisão vem após a revelação de elo entre o ex-governador e Daniel Vorcaro. E resolvi tirá-la para que eu possa me focar completamente na minha defesa. Quem vai pagar a conta? Após estrago do BRB na gestão de Banês, Distrito Federal e União fecham um acordo bilionário para socorrer o Banco de Brasília. Perdendo em casa. Em nova pesquisa, Flávio Bolsonaro derrete entre eleitores jovens, ricos e de centro-direita. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou, estamos ao vivo em todos os nossos canais. Quinta-feira, gente, já estamos com um pezinho na sexta. Calma, semana que vem tem feriado também, então respira. Hoje é dia 28 de maio de 2026. Ao meu lado já tem o Chico Sá, para quem eu dou boa tarde, Chico. E sabe para onde a gente vai hoje, o nosso boa tarde especial? Opa, não, ainda não sei. Tocantins. Que maravilha! Web Rádio Nazaré TV, uma das novas parcerias fechadas aqui. Tocantins, terra do grande amigo Paulo Vieira. Maravilhoso. Ah, é verdade, é verdade. Que bacana que a gente está chegando por lá. É a nossa primeira parceria no Tocantins. Centro-Oeste, chegamos ao Centro-Oeste. Chegamos, então um abraço para toda a galera de Nazaré, né, da Web Rádio, e também para todo mundo lá na região também. A gente tem a nossa primeira parceria, então, com o Tocantins. Tem um abraço especial para José Freire Júnior e para o de Paula também. Então, uma comunicação comunitária. Eles que tocam lá a rádio, que bacana. Bom demais. Vamos juntos, vamos juntos. A gente quer deixar sempre o recado para você no começo do programa, para quem quiser retransmitir os programas do ICL, como está fazendo o pessoal da Web Rádio Nazaré TV. Você manda um e-mail, manda um alô lá pra gente em retransmissão@icl.com.br. E hoje a gente tá começando com bom humor, né, Chico? Porque tivemos uma boa notícia para nós, para nossa classe trabalhadora, né? Nossa! Finalmente veio aí a aprovação na Câmara dos Deputados, gente, do fim da escala 6x1, com muita comemoração. A gente tem as imagens, vamos colocar aqui na tela também. Foi uma aprovação por ampla maioria, olha aí a comemoração na sua tela. Só que mesmo assim, 22 deputados votaram contra. A gente vai dar um nome de cada um deles aqui, claro, né? Ah, importantíssimo. Vamos espalhar por aí. Metade até em poste, deles... botar esses nomes em poste, em tudo que é lugar no Brasil. Você fica surpreso, Chico? Metade deles é do PL, o partido do Bolsonaro. Ih, né? quem O partido diria, hein? liberal, quem diria? E tem uma forte concentração regional também desses votos contra. Santa Catarina, sendo o estado que mais reuniu deputados contra, são 9 parlamentares. Então, vamos ver quem são? Olha, nossa equipe já colocou na tela, mais rápidos do que eu aqui. Então, os deputados inimigos dos trabalhadores são esses que você está vendo aí. A gente tem primeiro 11 deputados. Vou começar pela quantidade, que tem mais no Partido Liberal. Então, deputados do PL, Bibo Nunes, Caroline de Tone, vai nos acompanhando aí na tela, gente. Daniel Freitas, Daniela Rainer, Júlia Zanata, Maurício Marcon, Nicolete, Paulo Marinho Júnior, Ricardo Guide, Rosângela Moro e Zé Trovão. Fechando aqui o grupo. É brincadeira. E a gente tem que lembrar que assim, tinha uma turma inteira que era contra o fim da 6x1, como o Nicolas Ferreira, Sóstenes Cavalcante, a turma toda do bolsonarismo era contra. De última hora, eles viram que ia ser um suicídio eleitoral. Aí eles acabam votando. Esses aí são os mais convictos de tudo, eles mantiveram. Que acham que vai pegar bem lá em Santa Catarina. Não vai.
Não vai. Eles acham que Santa Catarina vai ser eternamente berço do bolsonarismo. Santa Catarina, gente, já foi o estado do contestado, o estado de grandes revoluções, de grandes histórias. Então, essa turma de Santa Catarina, eu falo a turma das autoridades, dos deputados, governadores, prefeitos, que acham que Santa Catarina vai congelar nesse conservadorismo, é bom prestar atenção o que é a história de Santa Catarina. Não nasceu e não viveu a vida toda de conservadorismo, não. Já foi um estado muito a favor da classe trabalhadora. Então, outubro vem aí. Muito bem, e a gente teve um novo com 4 votos contrários. Heloísa Vilela vai vir conversar com a gente, mas só para você acompanhar todos os nomes que estão aqui na tela, né, dos votos contrários. Então, novo, 4 votos, Adriana Ventura, Gilson Marques, Marcel Van Hatten e Ricardo Salles. É um novo, mas é um novo bem bolsonarista, né? União Brasil e o MDB tiveram 2 votos cada. Do União foram Fábio Choquetti e Fausto Pinato. E do MDB, Carlos Chiodini e Pezente. PSD, PP e Missão, 1 voto cada. Lucas Redecker, do PSD, Sérgio Turra, do PP e Kim Kataguiri, do Missão. Elô Vilela, boa tarde para você. Eu não queria deixar aqui de nomear um por um desses 22 parlamentares que votaram contra o trabalhador. Fez muito bem, mas não ouviu o nome da Júlia Zanata, porque ela também votou na primeira contra. leva, isso. Zé Trovão também, exato. E outra coisa, Santa Catarina pode ser conservadora à vontade. A maioria da população lá é formada de trabalhadores, conservadores ou não. Eles também querem descanso, eles também querem redução da jornada. Então, não foi à toa que o Instagram da Júlia Zanata amanheceu hoje com cacetada nela para tudo quanto é lado. Gente dizendo, votei na direita a vida inteira e estou decepcionada, não voto mais em você, e daí para baixo. Teve gente dizendo, olha, aqui na minha cidade já são 60 pessoas que não votam mais em você, faço questão de distribuir essa mensagem e convencer outras pessoas a não votarem mais em você. Vão pagar o preço, isso vai custar a ela o próximo mandato? Não sei, muito cedo para dizer, mas vai custar voto? Vai custar, com certeza. Tomara, viu, Elô? Tomara que trabalhadores do Brasil inteiro deem uma lição a essa gente, porque pô, ela se arvora de conservadora, quase ali um pouco fascista, bolsonarista. Gente, mas ela lida o voto dela de trabalhadores. Pode ser até trabalhadores de Santa Catarina que optaram em eleições passadas pelo bolsonarismo, mas significa que essas pessoas irão recusar os seus direitos, sabe? Então é arriscado, inclusive, para esse tipo de gente. Eu acho arriscadíssimo. E, Chico, eu queria também colocar em pouco de perspectiva histórica no que aconteceu aqui ontem, porque foi motivo de muita comemoração, porque é um passo importantíssimo. Mas, se a gente colocar no tempo histórico, você pensar que há 100 anos, o Henry Ford, que era dono da fábrica de carros Ford, fez um discurso dizendo que já era hora de reduzir a jornada para 5 dias com 2 de folga e 40 horas semanais. O Henry Ford, meu Deus do céu, entendeu? Sim. Há 100 anos nos Estados Unidos e mudou a empresa dele, e com isso provocou uma mudança em todo o mercado dos Estados Unidos. Então, olha o quão atrasado a gente está e por que a gente vai ter que fazer muita pressão agora em cima do Senado para não deixar isso voltar atrás, essa vitória ontem, que foi acachapante aqui, se repetir ali do outro lado do tapete. Caramba, bem lembrado, Elô. O FOC esteve aqui na Amazônia brasileira. Ele teve uma experiência numa cidade que ficou conhecida como Fordlândia, e lá já era 5x2 há 100 anos, aqui na Amazônia, e acabou por aí, porque era o FOC que cuidava do empreendimento lá. Mas, gente, a gente teve mudanças boas para o trabalhador na Constituição de 1988. Já foi uma primeira redução de jornada, já. Uma primeira redução de jornada. Você tem as medidas dos governos Lula e Dilma, por exemplo, como a PEC da empregada doméstica, PEC das domésticas, que deu uma melhorada, um alívio ali para a imensa
massa de empregados domésticos no Brasil, sempre com muita reação, e você teve a volta do aumento do salário em ganho real agora com o governo Lula. Ou seja, são sopros aqui e acolá, uma coisinha boa para a classe trabalhadora. Porque no resto da história é pau todo dia. É pau e exploração e salário baixo. E essa turma do PL, essa turma do Flávio Bolsonaro ainda acha pouco. Eles querem tirar mais o couro do trabalhador uma hora dessa. E faltava realmente uma conquista mais sólida como essa que a gente está vendo agora. Faltava. A PEC das domésticas, Chico, ela começou a se discutir dela também lá na Constituição de 88, a semente estava sendo plantada ali, com a Benedita da Silva, inclusive, que foi a primeira deputada negra e parlamentar constituinte, então era uma única ali no meio daquela gente toda, né, no meio de homens, enfim, ela fez um trabalho assim realmente muito importante para pavimentar esse caminho. E também, quando a gente olha para isso, é mais um sinal de como é importante você plantar essa semente. Quanto que o movimento social, que o coletivo importa para a gente ter essas tomadas de decisões, né, Lô? Quanto tempo, quanto trabalho a gente teve para chegar até aqui de conquistas que vêm de movimentos sociais. Eu queria, Lô, para a gente colocar aqui um resumo do que foi aprovado desse texto e, na sequência, eu vou devolver para você. A gente tem, então, como é que vai ser a transição do fim da escala 6x1. A primeira mudança, depois de 60 dias, né, a escala passa a ser 5 para 2, então 2 dias de folga, uma grande conquista, a jornada semanal reduzida de 44 para 42 horas, e a segunda mudança após 14 meses, uma jornada semanal que cai de 42 horas para 40 e limite de 8 horas de trabalho por dia. Isso tudo é importante a gente dizer que com a manutenção do salário, né? Sim. E como é que vai ser a transição do fim da escala 6x1? Tem mais uma tela, Elô, só para a gente trazer os dados completos aqui. As empresas e os sindicatos vão poder negociar ajustes nas jornadas por convenção coletiva. Quem não entra na nova regra são os trabalhadores que já cumprem jornada de 40 horas semanais e profissionais com nível superior e salário acima de 21 mil, que é 2,5 vezes o teto da Previdência Social. Eu vou mandar aqui também a palavra de volta para a Elô. Não é que eles não entrem, tá, Gabi? Eles entram sim, mas eles têm a opção, se eles tiverem nível superior e concordarem em acordo coletivo com as empresas, eles podem, se a empresa concordar em transformá-los de PJ em CLT, isso tudo pode ser aprovado em acordo coletivo, aí eles não entram e mantêm as 44 horas. Mas tem que ter nível superior, ganhar mais de 20 mil, CPJ e virar CLT. Perfeito. Muito bom, Elô. Muito boa essa explicação, Elô. E agora é uma batalha que continua, né, gente? É uma batalha árdua ainda. No Senado, precisa passar. A gente tem uma expectativa do senador Rogério Carvalho, do PT, que é cotado para assumir essa relatoria. Tem uma apuração da CNN sobre isso. Mas a oficialização do nome dele ainda depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele vai se reunir com os líderes na semana que vem para discutir a tramitação da PEC lá no Senado, né? E continua sendo uma incógnita, né, Lu? A gente usou essa mesma palavra ontem aqui para falar sobre a tramitação e ainda mais incógnita, eu acho, depois que o Alcolumbre encaminhou hoje para a Comissão de Constituição e Justiça uma proposta da oposição, que é aquela que cria um regime flexível baseado em horas trabalhadas, o que seria um grande retrocesso, né? É um retrocesso por quê? Porque vai fazer com que, na medida em que você trabalha 40 horas e não 44, que você ganhe menos, porque você vai ganhar por hora trabalhada. É uma maneira de fazer com que haja redução de salário na hora que houver redução de carga horária de trabalho. É uma tremenda manobra, muito sem vergonha. Quem fez essa PEC, né, o nome que é o autor dessa PEC é o Rogério Marinho, senador que é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, que também assinou, Damares assinou, Girão, tem aquela
aquele esquadrão ultraconservador e bolsonarista do Senado que assinou embaixo dessa tentativa aí, que vai ser, como eles fizeram aqui, tentar desvirtuar, virar de ponta cabeça essa proposta. E a gente não sabe como o próprio senador Davi Alcolumbre vai se comportar. Agora, eu queria dizer uma coisa a respeito do Rogério Carvalho ser um possível relator, é possível que seja, mas eu acho que justiça histórica deveria ser feita nesse momento. E como relator ou presidente dessa comissão, deveria ser indicado o senador Paulo Paim, que é um senador que já brigou por isso no passado, foi autor de uma PEC em 2019 ou 2015, não sei exatamente a data agora, brigou muito por isso na Constituinte, junto com a Bené, junto com o então Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva. Então, por uma questão de justiça histórica, pela construção desse processo, acho que ele devia ser um dos grandes nomes a liderar esse processo no Senado. Vamos ver se vão dar a ele o lugar que ele merece, né? Porque ele está se despedindo do Senado, ele é o último ano dele aqui na casa, ele não vai concorrer nesse ano e o mandato dele termina, ele abriu espaço para gente nova entrar e competir lá no Rio Grande do Sul. Então, acho que deveria ser ele, e gostaria de ressaltar o que você falou, Gabi, a respeito de coletivo, história coletiva acumulada, porque foi uma coisa muito bacana que a gente viu ontem aqui na Câmara e durante todo esse processo, que a Érica Hilton fez, porque ela virou um símbolo dessa luta pela redução da jornada 6x1, mas ela em nenhum momento tomou para si esse título sem trazer junto com ela o vereador Rick Azevedo, que criou o movimento Vida Além do Trabalho, sem trazer os movimentos sociais e sem falar da importância que teve essa luta coletiva para a gente chegar onde chegou. Agora, claro que ela destacou também uma maneira, ela que falou, não fui eu, muito engraçada, ela falou, quem diria, uma bicha de farmácia e uma trans, ou seja, o Rick Azevedo e ela, terem liderado isso. Ela diz, o movimento LGBT, para quem fala que os grupos identitários atrapalham as pautas, dividem os temas, está provando que trouxe à tona uma pauta que é essencial para todos os trabalhadores, homens, mulheres, gays, lésbicas, trans, todo mundo que trabalha. E eu acho que aí é que o coletivo acertou em cheio e deixou claro, muito claro, que essa é uma pauta da esquerda, é uma pauta dos progressistas, é uma pauta de quem entende que só na luta de classes, só na classe trabalhadora se organizando, é que a gente tem avanços na sociedade, não tem outro jeito. Perfeito, Elô. Você lembrou do nome do Paulo Paim? Talvez não exista em todo o Congresso um parlamentar que tenha mais luta pelos trabalhadores no país. Ele está desde a Constituinte de 88, ele está lá, ele vem também de sindicato dos metalúrgicos, como o Lula, ele é uma liderança com pautas trabalhistas a vida inteira. Então, seria mais do que justo ele no comando dessa proposta nesse momento. Muito bom, gente. Eu quero aqui chamar todos que estão nos acompanhando. Aliás, tem muita gente comentando esse assunto na nossa sala do Papo Legal, a sala do N2, e lá tem a nossa enquete que é sobre esse assunto. Então, a pergunta é a seguinte, que é a grande incógnita que a gente está conversando. O Senado vai aprovar o fim da escala 6x1 sem perdas para o trabalhador? Sim, a pressão popular vencerá ou não? O Alcolumbre está de má vontade. Ou então está, na verdade, nem de má vontade, né? Eu diria que está fazendo uma chantagem ali, não é né? má vontade, é sintonizado com quem banca a história do Alcolumbre. Quem banca a história do Alcolumbre de vida é o empresariado. Então, ele está nessa. Só que a pressão vai ser tão pesada, e principalmente depois dessa aprovação agora na Câmara, que ele não vai resistir. Aliás, político nenhum vai resistir. Vai colocar o nome, como até os políticos do PL correram para votar de última hora, como o Nicolas Ferreira e etc. Então, ele não vai resistir, mas ele vai começar esse jogo defendendo as empresas,
defender contra os trabalhadores, contra um dia a mais para uma dona de casa que é trabalhadora. Ele vai começar nessa pegada, depois ele vai ser obrigado a mudar. Eu vou passar para a Elô também, só para observar que eu falei da sala do N2, mas tem a do fim da escala 6x1. É sobre esse tema também, e o pessoal está comentando a respeito desse assunto. Elô, pode ir lá. É isso mesmo, Chico, você botou o dedo na ferida. Ele está atendendo aos interesses de quem financia as campanhas dele, de quem o mantém onde ele está, né? Que são os interesses financeiros dos empresários. Não foi à toa que a coisa de 2 dias ou 3, ele se deixou fotografar numa reunião com esses empresários e que saíram de lá falando que vieram aqui, sim, fazer lobby contra a redução a escala 5x2, que eles não querem a escala 5x2. Então ele já mandou um recado tirando essa foto. Agora vamos ver se ele vai resistir a 2 focos de pressão. Um é a vitória cachapante que teve aqui na Câmara dos Deputados ontem. A outra são os 2/3 de senadores que estão concorrendo à reeleição esse ano. O outro 1/3 está quietinho, não precisa se preocupar, mas 2/3, a maioria do Senado, está aí muito preocupada porque precisa se reeleger. Então vai ser uma pressão muito forte, sem falar na pressão do governo federal, com quem ele está rompido e ainda não enviou nenhum sinal de que vai conversar, de que vai reatar. Parece que o presidente Lula quer que isso aconteça, mas está esperando que o Alcolumbre se mexa. Então, ontem eu conversei com o ministro Guimarães, que hoje é o ministro das Relações Institucionais, e perguntei, e aí, tem sinal do Alcolumbre? Ele disse, estou conversando com ele todo dia. Eu falei, sim, e tem sinal para o presidente Lula? E aí ele saiu andando e não respondeu. Ou seja, ainda nada, né? Ainda nada, Chico, mas Ainda a gente nada. vai continuar acompanhando essa história. E só para não deixar de trazer uma outra notícia ligada ao Alcolumbre também, ao presidente do Senado, é a de que ele mandou a consultoria jurídica lá da casa, do Senado, analisar se o presidente Lula extrapolou as prerrogativas do Executivo Federal. Essa eu achei, assim, incrível, né? Porque o presidente Lula editou 2 decretos que atualizam a regulamentação do Marco Civil da Internet. Já, aliás, até que enfim, né? Sim, demorou, né? Mas do que se trata, né? Um dos decretos estabelece as diretrizes para proteger mulheres na internet, então, para o enfrentamento da violência contra a mulher em ambiente digital, e o outro impõe regras mais rígidas para as plataformas, gente. Então, exigindo canal de denúncia, representante legal no Brasil. Essa é uma história até antiga, que já deu problema aqui com o STF, né, a respeito do X, antigo Twitter, e permitindo também a remoção de conteúdos criminosos sem ordem judicial, porque hoje em dia se demora muito para conseguir a remoção de um conteúdo nesses espaços, conteúdos criminosos que a gente está conversando aqui. Então, na prática, essas novas regras que o governo está implementando, né, qual que é o grande objetivo? Ampliar a responsabilidade das Big Techs, gente. Elas têm que remover o conteúdo, né? Tem que ter ação preventiva, a gente está num ano de eleição. Então, assim, é difícil de entender, né, Elô? Realmente será só para cutucar o governo? Qual que é o objetivo? Porque não é em prol nem das mulheres, nem da sociedade. Eu acho que não é só para cutucar o governo, não. É para defender interesses econômicos, né? Interesses econômicos das Big Techs. Ele está defendendo essa gente que tem muito dinheiro, né? E essa briga a gente tem que comprar muito seriamente no Brasil. As mulheres brasileiras têm que se levantar contra isso aí, porque o que o presidente Lula está dizendo que a gente precisa fazer é dar às mulheres, às crianças, no ambiente digital, a mesma proteção que a gente tem que dar aqui no ambiente presencial, né, na vida real. Por que no meio digital não vai valer regra? Por que lá é bang, tiro e fica tudo por isso mesmo?
pode fazer qualquer coisa no meio digital, e a gente vê crianças e meninas se mutilando, muitas vezes tirando a própria vida, né, se sentindo totalmente ameaçada, exposta. Não é possível que alguém vá defender abertamente isso, né? Então, acho que isso tem que ser colocado de maneira muito clara para constranger quem tentar se levantar contra esse tipo de medida. Perfeito, senão vira terra sem lei. E o que a gente vê de barbaridades acontecendo, golpes de todas as formas, assédio, violência pesada contra mulheres, levando sim a feminicídios, levando a ataque a crianças. Tem que acabar com essa historinha. É isso. Gente, essa pauta é muito importante, Elô, mas eu não quero deixar de falar com você, né, de uma apuração que você traz, que você está acompanhando essa história também, da União e o Distrito Federal fechando um acordo hoje que viabiliza um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito para socorrer o BRB. O valor desse repasse deve ficar em torno de 6,5 bilhões de reais. A Elô vai poder explicar para a gente. E, em troca, o governo do DF se compromete com medida de ajuste fiscal, só que você acompanhou a entrevista coletiva ali também, né? Como é que vai funcionar essa história, Lu? Olha, Gabi, toda vez que você vota no STF, é que o governo federal mudou as regras para permitir que o governo do Distrito Federal contraia essa dívida, porque a situação financeira do Distrito Federal é tão ruim que ele não poderia tomar nenhuma dívida de mais de 900 milhões. Aí o governo federal flexibilizou a regra para ele poder se endividar, tomar uma dívida de 6,5 bilhões. Bom, esse acordo feito, acabou a participação do governo federal nessa história. Foi só de mudar a regra para permitir o endividamento. Agora, o governo do Distrito Federal é que vai pegar o empréstimo. Com quem? Com o Fundo Garantidor de Crédito. E esse empréstimo vai ser garantido por um sindicato de bancos, um grupo de bancos que vai se reunir e vai garantir esse empréstimo. Mas só vai garantir esse empréstimo porque o Distrito Federal colocou como contra-garantia, ou seja, a garantia da garantia, o dinheiro que tem a receber dos fundos que são repassados para os estados e municípios pelo governo federal. Então, é aquela coisa, tá tomando o café da manhã de hoje com o dinheiro de amanhã, para ver como é que fica. E aí é muito curioso, porque o governo do Distrito Federal me parece que teria outras opções, como, por exemplo, acabar com o gigantesco programa de isenção fiscal que eles têm, que vai onerar o Distrito Federal, ou seja, vai deixar de arrecadar esse ano mais de 9 bilhões. Poxa, se eles estão tomando 6,5 bilhões emprestados e deixam de arrecadar porque dão de presente para as empresas mais de 9 bilhões, gente, tem algo muito esquisito nisso aí, né? E eu perguntei à governadora sobre isso hoje na coletiva. A gente tem a e resposta, ela não teve Elô. muita resposta não, viu? A gente tem aqui o vídeo dessa ausência de resposta, vamos dizer assim. Vamos assistir, vamos lá. Toda vez que você vota um programa de isenção, você tem todo um impacto em cadeias econômicas, né? Isso está, sim, já sendo feito todo um estudo pelo nosso secretário da Fazenda, mas isso não teria um efeito de imediato por conta da anualidade de isenção. Você vota esse ano, mas valeria na semana que vem. Mas quando o Voldivino assumiu, nós determinamos a ele que ele fizesse um estudo de realmente do que vale a pena economicamente ter uma isenção para você ter uma base contributiva maior e do que não vale. Nós estamos fazendo toda uma análise disso também. Tá aí, então, a pergunta que a Olha Elô só, fez. é aquela coisa, né? Aquela coisa, pega na contradição, né? O que a governadora mandou para a Assembleia Legislativa aqui do DF hoje e quer que seja aprovado hoje? Uma lista gigantesca de renovação de isenção de imposto de renda, de pagamento de impostos, né, de imposto de renda, isenção de impostos
mais uma lista gigantesca. Eu peguei ali, gente, os cinco primeiros empresas são empresas de transportes, né, de ônibus, que dizem aqui, eu não sei, não posso afirmar, que é uma tremenda máfia no Distrito Federal. Só com essas 5 são 115 milhões que eles vão dar de isenção de impostos. E aí vão continuar sem receber 9 bilhões, mais de 9 bilhões. Então ela não vai mudar isso e disse hoje abertamente que esse secretário de Fazenda que ela apresentou ali já está com a tesoura em cima da mesa e com papel na parede, para qualquer pessoa que chegar pedindo dinheiro do governo do Distrito Federal não vai ter, e que vai cortar, ou seja, vai cortar em programas de saúde, de educação, vai congelar contratações, não vai ter contratação de professor e assim por diante. Enquanto isso, fica passando na Assembleia Legislativa mais isenção de imposto, renovação dos que já existem para continuar não arrecadando. Só essas 5, 115 milhões. Dava para ela pagar o ano a ano aí dessa dívida, que ela diz que quem vai pagar é o BRB, ou seja, ela está criando uma situação para o Distrito Federal de total inadimplência, de corte de tudo para pagar o rombo que o Ibanez criou na trapaça que ele fez, injetando o dinheiro do BRB no Master, e agora vai fazer com que a população do Distrito Federal pague isso, porque vai ficar sem os serviços que devia ter pelos impostos que paga. Enquanto isso, as empresas ficam sem pagar imposto. Realmente é de matar, né? É um grande absurdo, Elô. É importante você vir aqui e justamente fazer a tradução do que está acontecendo. Perfeito, porque devia ser o primeiro foco, para buscar essa grana. Devia ser nessa área das isenções. Mas vai sobrar lá no posto de saúde, com certeza você vai ver, Elô. Obrigada, Elô. Bom ter você aqui com a gente. Obrigada pelo seu trabalho. E a gente se vê de novo em breve, minha querida. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elô. O Rodrigo Viana está chegando aqui para a nossa mesa redonda também. Ele que hoje está, assim, revigorado. Olha o livro que ele está trazendo. O cara vai trabalhar em dobro hoje, hein? Em triplo, na verdade. Dupla jornada. Verdade, mas, com, assim, de muito boa vontade. A causa é nobre, a causa é nobre. Estou trazendo o livro. Já está com o livro na mão aí, que bacana. Tem um livro que estou lançando essa semana. Sabe quem é que melhorou as leis trabalhistas também? Gustavo Petro, na Colômbia. Sim. Aprovou salário mínimo maior, reduziu a jornada de trabalho na Colômbia e tal. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso, né, Gabi? Eu estou lançando um livro sobre a Colômbia hoje, então daqui a pouco a gente fala. Não vou me adiantar, senão eu bagunço todo o roteiro. A mesa vai ficar mais bonita mais aqui. colorida. Maravilha. Mais colorida. Tá linda essa capa, gente. Nós vamos fazer um programa especial hoje, Chico, sobre a Colômbia. Hoje, daqui a pouco. Petro que está descendo a lenha no Trump também. Está tendo bom rendimento eleitoral. De hoje, né? Mas está mantido firme como tema da campanha, né? Exatamente. Isso mesmo. A gente vai falar sobre isso a partir das 7h, para você que assistiu Urgente já sabe, né? Ou também o N1, a gente avisou também que teria o programa. Vamos acompanhar a partir das 7h. Eu, Rodrigo Viana, vamos continuar aqui. Com os convidados falando sobre a eleição na Colômbia esse domingo. Muito bom. O candidato do Petro está em primeiro lugar, mas a extrema-direita é muito forte lá também. Fortíssima. E aí eu vou falar também do meu livro. E claro que nos afeta, né? Total. A gente tá falando de América Latina. Tem total ligação com o Brasil. Esse ano tem eleição aqui no Brasil também. Então, assim, gente, tema importantíssimo para a gente olhar e entender como vai nos afetar lá na frente também. E, ó, importantíssimo. Chico Sá, quero dar um recado, hein? Pra quem tem mais de 50 anos. O meu caso já... Chico já olha para mim assim... Eu já passei de 60, não juntei nada, mas se eu tivesse ouvido certos conselhos... Ainda dá. Se eu tivesse ouvido conselhos como esse do curso do Eduardo... Já se inscreveu, Chico? Eu teria feito uma jornada diferente. Vocês dois já botaram um e-mail lá? Eu mesma quero acompanhar essa aula. Vou acompanhar. Sobre como construir o patrimônio depois dos 50. Eu quero depois dos 30. Posso já, né? Aliás, devo, porque todo mundo, quanto antes começar, melhor. Vai lá em sln2.com.br ou então aponte seu celular aqui para a tela, onde está minha mão aqui, esse quadrado. Você vai ser encaminhado para o mesmo link de sln2.com.br. Domingo, dia 31 de maio, 8h, o Eduardo Moreira vai trazer essa aula, que é uma aula especial que tem dentro da nossa formação aqui do ICL, que é do Edu, né? Um curso criado pelo Edu, de Finanças e Investimentos. Essa aula especial do Investidor Mestre. Então,
vai lá, vai agora, não deixa de se inscrever, porque vai garantir o seu futuro para você começar a investir com segurança, guardar o que você já tem ou começar a construir o que você ainda não tem. Vai por mim. É isso aí. Muito Não é não, bom. Chico? É isso aí. É isso aí. A gente espera lá. E vamos seguir aqui. A gente tem muito a conversar. A Cris Serra está chegando para conversar com a gente já, não? Já está a postos aqui, porque aí a Cris, vou dar boa noite para ela primeiro. Boa noite, Cris. Bem-vinda. Boa noite, querida. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Estou aqui acompanhando vocês. Nossa, quanta notícia boa aí, né? O livro do Rodrigo, o curso. Sim. Obrigado. Escala 6x1. Hoje a gente está num dia de boa notícia aqui, né? No N2. Que bom, né, Cris? Toda semana a gente... Às vezes acontece. Pô, toda semana a gente fica trazendo só É raro, uma mas notícia. acontece. É raro, é raríssimo, mas acontece. Tem mais uma, que é depois desse, vamos dizer assim, esse terremoto que o Cláudio Castro está enfrentando aí com o Banco Master, jogou a toalha, viu, gente? Ele não vai mais ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Ele, aliás, nem deveria ser cogitado porque foi condenado pelo TSE, tá inelegível, mas enfim, ainda dizia que ia sair como candidato, né? Também é uma boa notícia, né? Então, Excelente exatamente. notícia para o povo do Rio de Janeiro. Por favor também, Pelo né, amor de gente? Deus, é. O povo do Rio de Janeiro, segurem na minha mão aqui, não desistam, Não sei se o acreditem. Vorcaro gostou muito, né? Porque o companheiro dele ali no Iscão e tal, pegar o dinheiro Degustação, dos né? servidores da Previdência do Rio e jogar lá direto no Banco Master. O Vorcaro não curtiu. Acho que ele não gostou Mas a gente muito sim. mesmo, não. Eu vou, antes de passar para a Cris, chamar aqui o comunicado. Ele foi feito pelo presidente, né, do partido, o Valdemar Costa Neto, e depois ele publicou esse vídeo nas redes sociais, o Cláudio Castro, que a gente vai assistir aqui na tela, e na sequência a gente volta a comentar. Vamos lá. Vamos lá. Eu resolvi tomar a decisão mais difícil da minha vida. E ela é a mais difícil porque durante toda a minha trajetória, como assessor, como vereador, como vice-governador, como governador, eu jamais fugi de briga alguma, jamais fugi de luta alguma. Mas também eu tenho que entender que momento a gente vive, como são as coisas e em que momento elas estão da vida. Então resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal. E resolvi tirá-la para que eu possa me focar completamente na minha defesa. Vocês sabem, eu sou advogado e eu já analisei, sobretudo, esses dois processos. Não tenho dúvida que a verdade será esclarecida. Vocês perceberam todo o clima do vídeo, né? Uma musiquinha assim, como é que a gente define essa musiquinha? É uma trilha de superação, uma trilha De emocional. vitimização, quase. Ali da... Tem uma coisa aí, né, Cris, para você transmitir alguma espécie de empatia, eu acho, para quem está assistindo, né? Para ele dizer, vou focar aqui na minha defesa. Gabi, a gente estava falando de boas notícias, né? Essa é uma excelente notícia para o Rio de Janeiro, sobretudo se a gente conseguir ver a moldura mais ampla do que isso significa. O Cláudio Castro é um subproduto do bolsonarismo. Ele só chegou onde chegou na política por causa daquela onda que o Brasil viveu em 2018, de tristíssima memória, em que não só o Jair Bolsonaro foi eleito, como nós tivemos uma onda de governadores que ninguém sabia exatamente de onde tinham saído. E aqui no Rio foi o Wilson Witzel, um ex-juiz, que tinha Cláudio Castro, teve Cláudio Castro como seu vice-governador. Como o Witzel foi abatido por um processo de impeachment por corrupção logo no começo do governo, então acende Cláudio Castro, né? Nesta onda do bolsonarismo. Ele conseguiu se reeleger, mas agora sofre essa derrota fragorosa, como você disse. O TSE já tinha cassado o mandato dele, mas ele estava forçando a barra, né? Querendo se apresentar, tentando se apresentando, na verdade, como pré-candidato, quando já se sabia que ele estava inelegível. Mas é porque é da característica desse tipo de político ficar forçando a barra, né? Bom, pelo que vemos então agora, depois do envolvimento muito claro dele com vários escândalos, teve aquela primeira operação da PF em que ele foi alvo por conta daquele caso da Refit,
e agora, recentemente, né, as ligações perigosas dele com Daniel Vorcaro, que a gente vai falar um pouco à frente. Mas eu só quero destacar exatamente isso, né? Como ele tem, e espero que de fato, depois dessa condenação, dessas investigações e agora a retirada da candidatura dele, que Cláudio Castro saia da política, porque ele é esse político ligado, né, a esse bolsonarismo miliciano, corrupto, né? Então, essas pessoas precisam sair da política. E eu estou falando isso, não é apenas o caso do Cláudio Castro. Estava lendo outro dia um levantamento mostrando que muitos dos senadores eleitos também na onda do bolsonarismo em 2018, senadores de direita e de extrema direita, que terminam seus mandatos agora, terão dificuldade para se reeleger, né? Então, isso mostra que, aos poucos, ainda reconhecendo o alcance e o enraizamento da extrema-direita no Brasil, mas aos poucos a gente consegue afastar do cenário político personagens nefastos como esse, Cláudio Castro. Então, eu comemoro esse fato que a gente está aqui comentando hoje, dentro desse aspecto mais amplo, né, de políticos eleitos na onda bolsonarista e que agora terão dificuldade de se reeleger. Gente, diga, Rodrigo. Não, eu ia falar que ontem nós trouxemos aqueles detalhes sobre a festa lá regada ao uísque em Nova York. Era isso mesmo que eu ia trazer. E as conversas. A Gabi vai trazer os detalhes das conversas. E hoje, além dessas conversas relativas a Nova York, aquela festa do uísque, houve outras conversas aqui no Brasil, quando o Vorcaro ia para o Rio, e eles se tratavam como irmão, da mesma forma que o Vorcaro... E amigo também. E o Flávio. Amigo, irmão, tô indo aí, vou no camarote, vou te visitar, vem aqui com a sua mulher, vamos fazer uma feijoada, um churrasco, uma coisa impressionante. Então não dá para dizer que eles não são parceiros. Não vai ter escapatória para o Cláudio Castro. É impressionante, né, Gabi? Um manancial de provas aí, né? Gente, é uma intimidade, assim, que vale a pena a gente passar aqui pelas conversas do Daniel Vorcaro com o Cláudio Castro. Ontem, para recuperar, né, o Vorcaro, a gente descobriu ontem, a Juliana Dalpiva, né, na coluna dela, escreveu sobre isso. O Vorcaro bancou uma degustação de uísque de $1 milhão para o Cláudio Castro, quando ele era governador do Rio de Janeiro. E a Globo News foi lá e publicou as conversas entre os dois, dessa e de outras viagens a Nova York, que a gente vai conhecer agora. Vamos ver aqui, então. O Cláudio Castro, ele participou de um jantar luxuoso. Em maio de 2023, vocês já tiveram algum jantar de R$60 mil? Não, só se fosse assim com 200 pessoas, mas eu não paguei a conta. Festa de firma, sei lá, no tempo que ele trabalhou na Globo, na Folha. Olha como Talvez tenham gastado, acho que não gastaram isso também, não. Eu nunca paguei uma conta, né? Nem perto. Olha só como o Vorcaro realmente, ele é assim, muito amigo do Cláudio Castro, né? Porque ele pagou esse jantar aí em Nova York. Tem a troca de mensagens, né, que eles estão passando o endereço ali, né, o Vorcaro está mandando o endereço para o Cláudio Castro, do restaurante, que fica em Nova York, e aí o governador do Rio de Janeiro depois agradece o Vorcaro. Sabe quando você sai de date com a pessoa que você manda aquela mensagem depois, Rodrigo? Foi uma noite legal. Foi isso. Olha só a mensagem do Cláudio Castro. Amigo, foi uma experiência incrível. Nossa. Muito obrigado. Bom dia, amigo. E aí o Daniel Vorcaro. Bom dia, meu caro. Que bom que deu certo. Nossa. Que amizade bonita, né? Bonito. Aí tem 6 meses depois desse jantar, o estado do Rio de Janeiro, coincidentemente, começa a investir no Banco Master. No dia 1º de novembro de 2023, o Rio Previdência aplicou 40 milhões no banco do Daniel Vorcaro. E aí os encontros e investimentos continuaram acontecendo, né, em paralelo. A gente tem uma mensagem aqui de março de 2024. Cláudio Castro. Tem uma reunião 17 e outra 18 horas, mas consigo atrasar um pouco a de 18 e falamos. E aí o Vorcaro diz, ok. O Cláudio Castro dá a localização de onde vai ser esse encontro. Palácio Guanabara. Chama para casa, praticamente. Aí depois de 2 meses dessa mensagem, né, desse encontro ali no Palácio Guanabara, o Vorcaro convidou o Cláudio Castro para tal degustação de uísque.
Se você achou que o jantar de 60 mil foi caro, imagina uma degustação de 1 milhão, né, gente? De dólares, tá? Então, isso foi em Nova York também, 14 de maio. Eles gostam de Nova York, né, Rodrigo? Deve ter uma aura ali, enfim. Mas, no dia seguinte, o Rio Previdência aplicou mais 80 milhões de reais no Master. Tem a conversa também, vamos colocar na tela? Aí, o Vorcaro. Hoje, 3h30, se puder, haverá um pequeno evento de degustação de uísque. Se puder, me chame. Cláudio Castro. Que horas e onde? Daniel Vorcaro, 3h30. Não deu direito, Cláudio Castro. Só homens, serão 10 pessoas apenas. E o Cláudio Castro disse, eu vou, é lógico, né? Pô, vai perder. Uma boca livre dessa. Tem a parte bizarra, e a gente dá um pouco de risada aqui, mas tem o lado que é trágico para os servidores públicos do Rio de Janeiro e para todos os brasileiros, né? Porque a contrapartida disso, né, Cris, não era. Se fosse um encontro privado, já seria meio bizarro, né, em eventos desse tamanho. Aliás, esse evento custo. Aí, só para não deixar de dar informação, estava também o Hugo Mota e o senador Ciro Nogueira, do PP, desse de degustação também. Mas daí sempre, pouco tempo depois, pegava o Cláudio Castro, mandava o Rio Previdência botar dinheiro no Master. Então, era uma troca, estava muito bem construída ali, uma troca em que o Vorcaro pagava jantar e o Cláudio Castro retribuía com dinheiro que não era dele, dinheiro do povo do estado do Rio, onde mora a Cristina Serra. Então, chocante, a gente ri aqui, mas é quase que um riso de nervoso com um absurdo desse, né? Rodrigo, a ostentação, ela pode ser vista de várias maneiras, né? Ela é ridícula, ela é cafona, ela é bizarra, ela é ofensiva, mas ela não é crime, né? Porém, o importante nessa troca de mensagens entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro é a coincidência de datas, os encontros, as conversas, as amabilidades, a intimidade e, em seguida, o aporte de recursos do Rio Previdência, que é o Instituto de Pensão dos Funcionários do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, em negócios suspeitos, escusos, né, nessa grande fraude do Banco Master, né? O valor total, se eu não estou enganada, cito aqui de memória, de Opa, a gente teve uma interrupção nessas... Retornou, Cris, voltou, parece. Uhum. O valor total, estou falando aqui de memória, né? O valor total que o Rio Previdência enterrou, torrou, queimou nessa grande bandidagem do Daniel Vorcaro ultrapassa 3 bilhões e 600 milhões de reais. Esse é o crime. Isso tem que ser apurado, por isso Cláudio Castro está sendo investigado e a gente espera que isso tudo seja bem esclarecido, né? Porque esse prejuízo aí não pode ficar nas costas, né, dos funcionários do governo, aposentados do governo do estado do Rio de Janeiro, né, que todo mundo sabe, é funcionário que ganha pouco, é um dinheiro suado, né, com o qual mal se consegue viver. Esse prejuízo não pode ficar nas costas dessas pessoas, alguém tem que pagar por esse prejuízo. Ao final das investigações, a gente espera que sejam Daniel Vorcaro, Cláudio Castro e quem mais estiver envolvido. Então, essa é a importância dessas conversas, né, relacionar as datas das conversas, essa intimidade toda com os aportes que foram feitos pelo Rio Previdência na bandalheira do Banco Master. Eu queria, Chico, eu citei aqui, Cris e Rodrigo também, o Hugo Mota e o Ciro Nogueira nessa história toda, mas, assim, chama atenção, né? Tinha mais 3 deputados federais nesse evento, o doutor Luizinho, do PP, o Isnaldo Bulhões, do MDB, e o Marcos Pereira, do Republicanos também. Nenhum deles se manifestou sobre essa apuração que é da revista Veja, perdão. E o doutor Luizinho Bulhões, caso você não se lembre, você que está nos acompanhando aqui no ICL, eles estavam com o Hugo Mota e com o Ciro Nogueira, olha só que grande amizade, né? Eles estavam naquele voo que as bagagens passaram ali sem inspeção. De São Roque. Isso mesmo. É um danado esse doutor Luizinho, ele está em todas. É um danadinho. doutor Luizinho. Agora, e o Marcos Pereira, do Republicanos,
é aquele que deu a entrevista dizendo que o povo não pode folgar muito, não. Porque não vai saber o que fazer, é perigoso. Perigoso o povo de tenha folga. um dia a mais de folga. E o povo pode ler notícia e saber que o Marcos Pereira foi no trem da alegria aí para Nova York, pago pelo banqueiro, né? Impressionante. Marcos Pereira, que é da Igreja Universal, um dos braços direitos do Edir Macedo. Totalmente. Isso. Que, aliás, está com o seu banco também complicado. No Pico do Corvo. O Digimais está numa complicação ali, caminho do Não foi o Master. Marcos Pereira também que falou que ócio demais faz mal? Então, esse que o povo tem que mesmo. trabalhar É o do bife de ouro, é a Isso. turma do bife Pra de ouro. ele, né? Para o trabalhador, que pode o ócio trabalhar demais não, 7%. faz mal, que o povo do sertão, do Nordeste, não vai saber o que fazer no dia de folga. Ele nunca ouviu falar em forró, nunca ouviu falar em folga, numa rede boa para descansar. Tá bem, não vá mesmo para essa região, porque ele não merece conhecer. Por favor, não chega lá. Agora, ô Cris, eu queria trazer mais uma informação aqui. Acabou de sair essa apuração também no G1 de que o Sóstenes Cavalcante pode ser o candidato no lugar do Cláudio Castro. Puxa, a gente comemorou cedo demais, né? É uma notícia boa e uma ruim para te dar. Cláudio Castro não é candidato. É o Tem uma meme do lista Chico Buarque. tríplice. Foi muito rápido, É o Rodrigo. Sóstenes. É outra cara do Chico Buarque. É uma lista tríplice, tá? Mas o Sóstenes, ele é o principal cotado aqui, mas essa lista vai ser levada ao Jair Bolsonaro. Tem os outros aí, não? Sóstenes Cavalcante, né, o líder do PL na Câmara, sim. Carlos Portinho, que é senador, e tem o Carlos Jordi também, deputado federal. Só gente boa. Então, O Jordi é aquele que quebrou a placa da Marielle. Isso, é verdade. É verdade. Caramba, Ou os seja, caras estão com... Eu colocaria o Flávio Bolsonaro também nessa cota, viu? Essa vaga foi aberta também, não sei se... Se precisar, ele corre para o Senado. Porque se a candidatura dele continuar nesse ritmo, não chega em outubro com força nenhuma mais. Vamos ver. Realmente é a troca de 6 por meia dúzia, né? Como diz ali a nossa tarja. Ô, Cris, a gente comemorou muito rápido. Envelheceu muito rápido. O que é bom dura pouco, né? Realmente. A gente mal comemorou a desistência de um. Esses três, gente, um pior que o outro, né? Não dá, não quero nem considerar, né, a hipótese de nenhum deles. Um horror, um horror. Mas nada do que vem desse campo aí, aqui no Rio de Janeiro, né? Nada vai prestar. Nenhum desses presta, na verdade. Todos péssimos candidatos. Mas tem uma diferença aí. O nome do Cláudio Castro é um nome com muito mais projeção do que esses três, né? Qualquer um deles que seja escolhido, como eu disse, eles são todos muito ruins, mas creio eu, que seja qual for o escolhido, vai ter uma dificuldade maior do que Cláudio Castro teria eleitoralmente falando, entende? Porque o Cláudio Castro, né, querendo ou não, vinha, né, do exercício do cargo de governador, que dá para ele uma projeção de poder muito grande, né? Embora a gente saiba que talvez ele nem conseguisse se apresentar de fato como candidato pela questão do TSE, que já tinha cassado o mandato dele. Mas, enfim, são nomes que não têm a mesma projeção do Cláudio Castro, talvez tenham mais dificuldade para se eleger, sabendo, claro, que, seja qual for o escolhido, a extrema-direita no Rio de Janeiro vai depositar seus votos nesse candidato. Gente, vamos segurar firme aqui, vamos dar uma respirada, porque ainda realmente as opções parece que não estão muito boas. Mas, olha, já que a gente estava falando de Banco Master aqui, hoje muita gente falou de novo sobre a possibilidade de a Polícia Federal retomar a negociação da delação premiada com Daniel Vorcaro, né? O nosso repórter aqui do CL, o Kleber Lourenço, apurou com a cúpula da PF que essa negociação é considerada encerrada. Então, a PF enviou um ofício ao STF comunicando que negou seguimento a essa proposta do Vorcaro. O que acontece é que integrantes da PF afirmam que caso o Vorcaro apresente uma nova proposta, né, a análise teria que começar do zero, de novo, sem o aproveitamento de nada da negociação anterior. Veja só, veja o que ele ia aplicar no país inteiro. Ele ia fazer uma delação que não incluiria Flávio Bolsonaro, ou seja, ele ia encobrir tudo aquilo, não incluiria o Ciro Nogueira. Que delação vagabunda seria essa? E nem o Cláudio Castro. E nem o Cláudio Castro, ou seja, ia ser nada. Ele, sei lá, ia pegar o office boy lá do Ministério, ele ia delatar quem?
Então, ele estava aplicando o maior golpe da história em cima da Polícia Federal. E esquecendo, assim, a polícia tem os celulares, né? Então, a polícia não dá mais para confiar, não dá mais para confiar em delação desse cara. De qualquer maneira, está colocada na mesa a possibilidade da delação sair pela Procuradoria-Geral da República, ainda tem uma negociação acontecendo. Agora, o preço para ele delatar ficou mais alto agora. Ele que gostava tanto de negociar com valores altíssimos, né? Sim. Ele vai ter que entregar muito... o sarrafo subiu, como dizem aí, né, hoje em dia no esporte. O sarrafo subiu porque agora a gente sabe que ele deu dinheiro para o filme, a gente sabe que ele era o irmãozão do governador do Rio, que eles trocavam ali jantares por dinheiro do Rio Previdência. Então ele tem que entregar muita coisa para valer a pena. Ficou agora caro para ele fazer essa delação. Cris. Gente, o instrumento da delação premiada, de fato, não pode ser banalizado. Ele é um instrumento muito importante na investigação. Delação, para valer, né, a gente pode comparar aqui com outro caso completamente diferente, mas mostra a importância da delação. O caso do Mauro Cid, né, na trama golpista, na investigação, no inquérito do 8 de janeiro. Aquilo foi uma delação premiada, né? Não só a polícia também teve acesso ao celular dele, tinha muita coisa ali, mas ele acrescentou, né? A polícia tem os dados do celular, ela descobre muita coisa. Agora, uma delação bem feita, de fato, né, com o intuito de colaborar, né, para você merecer algum abatimento de pena e mais algumas situações de proteção, por exemplo, né, você precisa entregar alguma coisa com consistência, né, que faça com que a investigação se desdobre. Foi o que o Mauro Cid fez, né? Agora, esse Vorcaro, não. Ele estava, na verdade, protegendo muita gente e agora, de fato, o que a Polícia Federal já conseguiu de informação, para ela só interessa uma delação se realmente ele entregar novos nomes, novas falcatruas, né? Porque é um escândalo tão grande, com tantas ramificações, né, que eu acho que ainda tem, sim, muita coisa para ser descoberta. Acho que ainda tem outros personagens. Agora, ele tem que entregar, né? Do jeito que estava, não dá para continuar. Fato é, a Polícia Federal certamente não tem mais confiança nele. Ele foi tão mal nessa primeira tentativa de delação, né, que eu tenho certeza que os investigadores não confiam nele. Isso cria uma situação muito difícil para ele, muito difícil. Ele vai ter que entregar muita coisa boa, né, para evoluir. Ele, né, como vocês comentaram, ele parecia um cara tão contínuo para os negócios, tão esperto, tão sabido, né, envolveu tanta gente e tudo mais, e na hora de negociar algo que beneficiaria a ele próprio, ele perdeu a mão, né? Então... eu, se fosse a PF, apostaria no Fabiano Zettel, que era o trem pagador do Vorcaro, do Daniel Vorcaro. É quem foi o homem que fez o depósito direto na conta do Jair Bolsonaro, do Tarcísio de Freitas. Era o cara que entrava em concessões públicas, como aqui em São Paulo ele pegou parte dos cemitérios da prefeitura. Era o cara do grande negócio. Esse é um baita... É filho de uma desembargadora de Minas Gerais, é do ramo jurídico. E evangélico. Também, e evangélico. E era o cara que pegava essas... Todo dia a gente fala que o Vorcaro gastou bilhão aqui, bilhão acolá. Ele que levava o dinheiro, né? Ele que era o operador. O Vorcaro não gostava muito de pegar na grana ali. Quem ia resolvendo era o Zettel. Então, esse é o nome para... Tá lá na moita, caladinho, deve estar sendo orientado pela mãe, que é da Justiça, sabe melhor como se comportar nessas horas. E eu apostaria aí tem. Muito bem. Eu também, Chico. Estou contigo. Cris, obrigada. Bom ter você com a gente, minha querida. Até. Obrigado, Cris. Beijão. Tchau, pessoal. Boa noite. Rodrigo, parabéns pelo livro. Obrigado, Cris. De olho nessa eleição na Colômbia, tão importante. Opa, Cris, já fica com a gente às 7, então. Fica aí, 7 horas, a dupla continua.
Combinado, minha querida, valeu. Obrigado. Aliás, já que a Cris falou, Rodrigo, eu vou aproveitar esse espaço para chamar o pessoal para acompanhar, né, junto com a gente aqui a Batalha da Colômbia. Nesse final de semana teremos eleições. Esse é o assunto que a gente vai abrir o nosso programa, já dando um spoiler aqui, para falar sobre o sucessor do presidente Gustavo Petro. A gente tem um candidato da esquerda, né, o herdeiro político, vamos dizer assim, do Petro, e tem do outro lado um cara da extrema-direita, que nas últimas semanas arrancou, né? Subiu demais, Então você tem o Ivan Cepeda, que é o candidato do Petro. Na Colômbia não tem mais reeleição, o mandato só, viu, Chico? Antes tinha. Sim. Agora, 4 anos do Petro, acabou, ele está apoiando o Ivan Cepeda. Tinha duas candidaturas de direita. A Paloma Valência, apoiada pelo Uribe, seria da direita tradicional, seria aqui do centrão brasileiro, vamos dizer assim, ou da direitona brasileira. Mas quem está com força mesmo é o Abelardo de la Espriella, um homem da extrema-direita, próximo de Milei, Bukele, Trump. Então, pode dar um segundo turno na Colômbia entre esquerda, porque o Cepeda é esquerda mesmo, é filho de um líder comunista assassinado nos anos 90. O Cepeda contra um candidato da extrema-direita. Então, nós vamos tratar de tudo isso a partir das 7 horas da noite com o Lindener Pareto, nosso professor. Bacana, o professor está na área. Já pega essa perspectiva histórica. O Amaury Chamorro, que é também um especialista em América Latina. E aí, Gabi, eu vou aproveitar para falar do meu livro. É lógico. Que se chama A Espada de Bolívar. Né? Ficou bonito, hein? Ficou bonita a capa. Saiu hoje da gráfica, a editora me mandou aqui os primeiros volumes. E aí, esse livro conta a história do M19, que era o grupo guerrilheiro do Gustavo Petro. Então, é para entender um pouco de onde vem o Petro. Primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia. Porque na Colômbia, nem assim, centro-esquerda, trabalhista, nunca tinha elegido. Liberal. Era só liberal e conservador. E Petro é o primeiro. Melhor indicadores sociais da Colômbia na história da Colômbia. O Petro, né? O Petro. Ele atinge algo parecido com o Lula essa semana aqui no Brasil, que é menor índice de desigualdade em toda a história do país. Assim, o Brasil não resolveu, óbvio. Claro. A Colômbia também não resolveu. Mas esses dois personagens importantíssimos na América Latina, eles colocaram seus respectivos países no melhor momento social da história. Muito bom. E sem dizer, não vamos também falar muito aqui, que daqui a pouco tem ao vivo o programa. Então você fica com a gente às 7 da noite, mas sem dizer que Petro, Lula e a Cláudia Sheinbaum do México são hoje os 3 grandes oponentes ao Trump, né? Pois é. Quando ele entrou, tinha mais gente, né? 5 ou 6. Tinha outros presidentes da esquerda, tinha o Boric no Chile, né? Agora sobraram esses 3. No Peru também. Hã? No Peru a gente tinha. Tinha também o presidente que acabou sendo derrubado. Então, é importante que a Colômbia consiga manter um governo mais progressista, mas é batalha, por isso que a gente botou o nome de Batalha da Colômbia. Batalha duríssima. Não por acaso. A extrema-direita é muito forte na Colômbia também, muito. Excelente. Então, todo mundo está convidado, hein, gente? Não nos abandonem 7 horas da noite hoje. Vocês vão ficar com a gente, segurar na nossa mão lá. Logo depois do N2, vem com a gente, porque é só convidado realmente de peso hoje para participar desse programa. E eu amei, né? Primeira vez que a gente vai fazer um programa de eleição e eleição sobre a Colômbia. América Latina. Excelente. Sensacional. Vamos nessa, então, seguir agora conversando aqui com a cientista política e professora da UFAL, a Luciana Santana, é a nossa convidada do N2. Professora, bem-vinda. Bem-vinda. Eu agradeço mais uma vez o convite e, por coincidência, hoje eu estou vestida com uma camisa da Colômbia. A gente não combinou, hein? Mas Exato, estou com a camisa aqui da Colômbia. Uma ligação assim quase astral. Confluências astrais. Ai, que maravilha. Continentais. Que maravilha, professora. Muito bom. Bom, então, expectativa altíssima com o programa às 7 da noite, hein, gente? Mas vamos falar de eleição no Brasil também? A gente teve uma divulgação, saiu uma pesquisa de intenção de voto Meio Ideia, que mostra o efeito negativo do escândalo Master para a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, vamos colocar aqui na tela os dados do primeiro turno, mostrando o presidente Lula, agora sim, que continua liderando e o Flávio vem em segundo. Então, Lula com 38,5%, e Flávio com 31,5%. Aí depois vem Caiado, outros, depois Zema, depois Renan Santos. Isso para o primeiro turno, né? Em qual desses candidatos você votaria se a eleição fosse hoje? E também o presidente Lula ampliou a vantagem no segundo turno, em relação ao Flávio Bolsonaro. Na última pesquisa, o Lula tinha 44,7% dos votos
e agora aparece aí com 46,5, enquanto o Flávio, que tinha 45,3, agora 41,4. 5 pontos de diferença, né? Assim, pode dizer que está fora da margem de erro com Tem o Lula a comparação, até que eu acho que vale colocar na tela, mostrando o presidente Lula virando realmente, né, o jogo no segundo turno, a boca do jacaré ali. O presidente Lula sobe, né, em relação à última pesquisa de intenção de voto, e o Flávio Bolsonaro está descendo ali a boquinha do jacaré, em vermelho a linha do presidente Lula, azul está o Flávio Bolsonaro. Antes de passar a palavra para a professora para analisar, preciso trazer os dados dessa pesquisa que ouviu 1.500 pessoas entre 23 e 27 de maio, o intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2,5 pontos percentuais. 23 e 27 já tinha uma repercussão importante da reportagem do Intercept Brasil, né? Tinha um acumulado já grande. Né? Deu para, vamos dizer assim, ficar calcado no entendimento da população também. Professora, mas queria a sua análise dessa pesquisa que saiu hoje. Bom, boa noite, né, novamente. Essa pesquisa traz informações, a meu ver, bastante importantes, né, sobre o cenário, e eu acho que, diferentemente das outras pesquisas, ela dá um panorama mais completo, inclusive deixando claro ali, né, a porcentagem dos indecisos ainda. Esses dados são muito interessantes, porque também é um eleitorado, né, que vai ser alvo, claro, das estratégias aí, né, seja de Lula, seja de Flávio Bolsonaro ou dos demais candidatos, né. Então, essa pesquisa revela claramente, né, que a ligação de Flávio Bolsonaro, né, e Vorcaro, ela gerou efetivamente uma desconfiança, né, nesse eleitorado, e daqui a pouco vocês devem falar um pouquinho mais dos detalhes, atingiu uma parcela de eleitorado que era ali, eu diria, uma base cativa, né, de Flávio, né, e hoje, pelo menos esse retrato que a gente tem aí, mostra que né, foram afetados, né, de alguma maneira. Então, claro, hoje, né, o bolsonarismo, ele está um pouco perdido, né, em termos ali, né, do que apresentar para, né, a base eleitoral, né, mas também para o eleitorado de uma forma mais geral, né, e que gere confiança. Hoje, essa pesquisa mostra claramente que aquela confiança que ele ganhou ali, né, há um mês atrás, hoje já não existe mais. Uma questão que eu queria trazer, saindo até da análise mais específica dos números, Chico, ouvi aqui também a professora, a Gabi, todos nós, logo que saiu o escândalo, muita gente especulou, será que o Flávio resiste? Será que ele desiste da candidatura? Ele cai um pouco, né? A gente está vendo aí nos números, mas não cai assim a ponto de um outro nome da direita ameaçar, por enquanto. Sim. Só que, então, no eleitorado da direita, ele continua conseguindo se manter ali com alguma dificuldade, mas está se mantendo. Entre os formadores de opinião, me parece que isso é diferente. A gente não é formador de opinião, a palavra é outra, entre a gente da grana. Sim. Hoje mesmo saiu uma nota da jornalista Andresa Matais, que é muito ligada a esses setores aí, é uma jornalista, uma colunista mais assim, liberal, mais pro lado da direita, dizendo, atenção Flávio, a turma da Faria Lima está apostando em outros candidatos. Me pareceu quase um recado para ele. E ela cita especificamente o Renan Santos do Missão. Eu não sei se é um factoide, se é uma forma de mandar recado e dizer, olha, se enquadra, explique melhor, senão a turma da Faria Lima não vai te receber mais. Então, será que tem essa possibilidade, Chico, dele perder esse apoio da elite financeira? Olha, lendo pela imprensa que representa essa elite, também teve um prejuízo muito grande. Você pega os primeiros editoriais do Estadão. O Estadão hoje é uma empresa que ela é gerida por uma junta bancária. Dos bancos. Não é nem mais uma empresa familiar a essa altura. Pertence à família Mesquita, mas é gerenciada por um grupo de bancos. Qual o pensamento dessa casa? Manifestado em editorial, que Flávio Bolsonaro não atende mais aos reclames, à plataforma financeira da direita no Brasil
e, portanto, nem ao sistema bancário, nem a Faria Lima, então, que não é mais o candidato ideal dessa gente, que, assim, acenando por uma possibilidade de encontrar outro candidato. Folha, a mesma coisa. O Globo, a mesma forma. Então, quem é porta-voz dessa turma tirou o Flávio Bolsonaro do jogo. Mas ele está resistindo na cadeia, ele tem força com o povo lá na ponta. Tem o eleitor, principalmente o eleitor que diz que ele pode ser pego com a sacola de dinheiro nas costas do Vorcaro, Tudo bem. tomando uísque de 1 milhão que nada vai abalar. É a turma meio kamikaze, que quer votar de todo jeito, nem que aquilo represente um suicídio para a vida dele. Sim. Você não tem um abalo tão grande no eleitor, mas em quem sustenta ideologicamente a candidatura, tem. É isso que eu sinto também, Gabi. Antes de passar de volta para a professora, eu queria trazer aqui um outro recorte importante dessa pesquisa, que é de que o Flávio Bolsonaro perdeu eleitores entre os jovens, na centro-direita e entre os que ganham mais de 5 salários mínimos. Então, a gente tem a tela que está separada aí, que mostra o derretimento em cada um desse eleitorado, né? Desses perfis, vamos dizer assim. Então, ali por idade, né? Você tem... que tá pequenininho, gente, mas dá para ter uma ideia que eu estou até ampliando no meu computador também, para poder trazer para vocês. Mas entre 16 e 24 anos, o presidente Lula subiu ali de 30 para 48,6%. O Flávio Bolsonaro teve uma queda ali, 55,2 ou 56,2, 56, né? Para 39,5. Ele caiu também. Mais de 5 salários mínimos, aconteceu a mesma coisa, uma inversão. O presidente Lula cresceu, o Flávio Bolsonaro caiu. E aí, para fechar, quando a gente olha para a centro-direita, tem o Flávio Bolsonaro em queda também. Então, se a gente pensar nesse raciocínio, Gabi, o eleitor de centro-direita, de classe média, 5 salários mínimos no Brasil dá o quê? Uns 8 mil reais, mais ou menos, de 8 mil para cima, que no Brasil é classe média. Reflete um pouco essa turma que depois vai bater também na elite grande mesmo do capital, né? Olha para o Flávio e fala, bom, eu não quero o Lula, mas o Flávio Bolsonaro está duro de carregar, né? É um encontro com alguém que pode parar na polícia, né? Eu queria ouvir a professora sobre isso, a gente já comentou um pouco aqui, mas se há uma possibilidade de um esvaziamento por cima, porque por baixo eu acho que o Flávio está conseguindo segurar, com uma queda, mas segurando. Mas por cima, pela elite, será que ele perde, professora? Hoje, né, o cenário que a gente tem é de total desconfiança, né? Não é só nesses recortes que a gente está vendo, né, mas claramente os agentes econômicos e financeiros do país, né, eu acho que é esse, né, esse grupo, né, enfim, que acaba também definindo muito esse papel aí da direita, né, das candidaturas, está totalmente incerto sobre esse apoio. Inclusive, acho que está esperando, né, mais respostas, né, do Flávio para ver se vai ter algo que convença, né? E, inclusive, a própria viagem aos Estados Unidos, né, não sei a opinião de vocês, mas não convenceu ali muito, né, muitas pessoas, inclusive a própria base, né? A gente vê uma defesa ali nas redes sociais, né? Mas uma defesa muito frágil, né? Muito apego ali, né, a uma imagem sem efetivamente algo concreto, algumas coisas tentando ali contrapor a Lula e sem qualquer consistência, né? Fora que, né, quer queira ou quer não, hoje eles não têm uma outra pauta que possa ser considerada positiva, né? Do outro lado, o Lula tem, né? Não apenas, claro, não está dialogando diretamente com esse segmento, né, que a gente fez referência, mas ele tem para ampliar diálogo entre esses indecisos aí, né? Então, eu acho que tem aí muita margem para a gente ver quem expande mais. Não vejo que Renan Santos hoje consiga a aderência, né, dentro da extrema-direita. Ele só aparece nas pesquisas, avaliações de internet, né, professora? E ele sobe um pouquinho nessas. Exatamente. Né? Mas no último caso, né, no último caso, aí a gente teve... o Amoedo foi uma situação dessa, né, em 2018.
A gente teve ali um eleitorado que falou, eu vou no Amoedo, mas no final das contas ela queria mesmo votar em Jair Bolsonaro, né? Enfim, isso vai ter, a gente vai ter, mas um percentual pequeno. Acho que esse percentual que votou no Amoedo vai buscar um Zema, um Caiado, acho que mais o Zema, talvez, nessa classe média. Eles estão ameaçando formar uma dupla agora, né? O Caiado e o Zema. Bom, ameaçando, né? Porque eles estão ameaçando o eleitorado. Seria a dupla Zemaiado, que é quase desmaiado. Zemaiado. O Caizema, sei lá. Caizema é bom também, Caizema. Caizema também é legal. E diz que o Zema não aceita ser vice, né, na chapa. Ele quer ser o cabeça de chapa. Eita, homem cheio de vontade, né? Impressionante. Mas ele está perdendo pro Caiado, né? Pela ordem seria o Caiado o candidato. Pela idade, né? Seria ele o candidato. Pela experiência, né? Por tempo de gestão, de experiência como parlamentar, seria, pela lógica, o Caiado, né? Mas... tem um outro aspecto também dessas eleições, né, gente, e acho que é uma eleição que tem tratado disso, eu acho muito positivo, que é a reforma do Congresso, né? Então, você colocar novos nomes e, vamos dizer assim, você dar um oxigênio e tirar esses nomes ali, pelo menos é o que se espera, né, Rodrigo, da extrema-direita. Desculpa, você vai completar, mas assim, com emenda parlamentar no nível em que está, vai ser difícil ter renovação no Congresso. Pode ter alguma renovação. Esse é o desafio. Mas tem pesquisa mostrando como é que está a imagem de alguns personagens aí para o eleitorado. Então, a gente tem uma Atlas Intel e Bloomberg, né, que avaliou a imagem das lideranças políticas. Tem 13 nomes testados. Tem o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, eles são os que têm a pior imagem agora junto ao eleitorado. Por que será? 83% dos entrevistados avaliam a imagem do Alcolumbre como negativa e o Mota, 82%. O mais bem avaliado foi o presidente Lula. Ele é visto como positivo para 48%. Dos que responderam a essa pesquisa. O Fernando Haddad e depois o Alckmin aparecem na sequência com 45% cada. Então, apesar da dificuldade do governo Lula, de um certo desgaste, que afinal o Lula está no 3º mandato, ele ainda é a liderança mais bem avaliada do Brasil. Impressionante a força do Lula, né, há quase 40 anos, né, 50 anos quase, fazendo o debate político no Brasil, Chico. E depois de tudo que passou, né, nessa trajetória, Lava Jato, prisão, a Globo com aquele noticiário diário, com aquele duto, e Lula, o tempo e o homem mais vivo do que nunca. Eu vou passar a palavra para a professora, você tem que trazer os dados, como sempre, né? Pesquisa que ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio, margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos e grau de confiança de 95%. Você queria comentar? Não, eu ia só comentar. Então, o resumo é Alcolumbre e Hugo Mota os mais rejeitados e Lula o mais... bem avaliado. Bem avaliado, apesar de ser ali no empate, né? É bem avaliado com 47 a favor, 49 contra, por aí. E o Alckmin e o Haddad com 45%. Chama atenção também. Isso é interessante, principalmente, né? O Haddad, eu acho, né? Que a extrema-direita tentou colar ali a imagem de Tachad, né? Então, é positivo nesse sentido. É um campo político, não é só o Lula, né? Tem um campo político em torno do Lula. Acho que isso vai se demonstrando pelos números, mas vamos ouvir a professora. Não, eu acho que são 3 nomes aí que mostram efetivamente, eu diria, aquilo que alicerçou, né, o governo Lula e que tem uma conexão também com um público, né, mais elitista, mais conservador e até com esse núcleo econômico, né? Por exemplo, o Haddad, né, ele tem ali uma inserção, né, e acaba, tem uma projeção nacional. Então, são 3 nomes de projeção nacional que consolidaram e que têm ali, né, bases eleitorais muito distintas, né, se a gente olhar assim, né. E o Lula, claro, essa sumidade que a gente essa sumidade que a gente sabe que está disputando aí um 4º mandato, né, que vai disputar um 4º mandato, né, que tem uma base, tem uma consistência. Você vai para o interior do país, as pessoas falam de Lula, né, com muita convicção, algo diferente que a gente vê nos centros urbanos, que a gente vê no sul do país, né, mas, enfim, né,
Por outro lado, a gente tem a questão do voto legislativo, né? A gente sabe que, historicamente, né, o parlamento ele sempre é muito mal avaliado, né? E que, claro, né, aqueles que estão ali à frente, a depender da exposição, eles acabam ali capitalizando, né, muito mais essa negatividade. O que a gente precisa entender, e aí eu queria ter esse recorte, a gente não tem nessa pesquisa, é como a base eleitoral, seja no Amapá, né, seja na Paraíba, como eles avaliam ele, porque é aí que as emendas chegam, né, Rodrigo? E aí é que a gente vai ver se essa base eleitoral ela está avaliando negativamente ou não. Eu acredito que, apesar de tudo, né, de toda essa imagem negativa, eles ainda têm ali formas de alimentar essa base eleitoral forte, né? É o que a gente sabe. Agora, em 2018, se vocês me permitem fazer esse paralelo, a gente teve ali uma onda de várias lideranças fortes no Congresso que não se reelegeram, né? Então, pode ser, e aí é uma hipótese que a gente vai ter que acompanhar, é se em alguma medida, né, por vários fatores, né, enfim, posições mesmo dentro do parlamento, proximidade aí com o escândalo Master, enfim, eles podem ser penalizados na urna, né? Então, isso pode acontecer sim, né? Está acontecendo tudo agora, né? Ciro Nogueira talvez seja o exemplo mais clássico que a gente tem, né? Né? Então, fica aí para a gente ver como é que isso vai acontecer efetivamente ali nessa relação com o eleitor desses nomes. Eu queria só lembrar, né? O Ciro Nogueira está cogitando desistir da candidatura ao Senado para ser candidato talvez a deputado, para ver se mantém uma imunidade parlamentar ainda. Ele vai precisar, né? Vai precisar de imunidade. De outro lado, veja a diferença do Alcolumbre para o Hugo Mota. O Hugo Mota e o Alcolumbre estavam jogando juntos contra o governo até agora há pouco. Só que está chegando a hora da urna. O Hugo Mota precisa renovar o mandato. O pai dele pretende ser senador na Paraíba, né? Então, tanto o Hugo Mota quanto a família precisam dar resposta. Por isso que o Hugo Mota foi tão rápido na história de derrubar a escala 6x1. Ele ajudou o governo nessa operação. Enquanto o Alcolumbre, que tem mandato ainda há mais de 4 anos no Senado, ele não vai renovar o mandato. Ele pode se dar o luxo de cumprir o papel de representante da grande elite financeira que quer enrolar essa história do 6x1. E faz a vida financeira, ele já é muito rico, mas ele faz, ele enche o cofre de vez e resolve a vida dele se ele banca ser contra... A 6x1. O fim da 6x1. Acho que aí ele faz a grande operação financeira da vida dele. Porque ele vai mostrar, olha aqui, eu fiquei do lado de vocês na hora mais difícil. Tem mais 4 anos e garante... Agora, politicamente, não sei se é bom para o futuro, né? Mas vira o grande despachante dos interesses da elite financeira do Brasil. Filho, o grande representante. É um tiro bom para ele também, tentar. O Alcolumbre, né? Certo. Mas, Chico, a gente tem aí esse escândalo Master e a proximidade dele muito grande, ele né? também Ele pode ser penalizado por outros meios, que não necessariamente o eleitor. Então... o risco dele é grande, mas ele é metido a ousado nesse sentido. Ele adota meio aquela tática do Neymar, ousadia e alegria, né? Pro Neymar não está dando muito certo, não sei se para ele vai dar. O Alcolumbre e Neymar acho que estão mais ou menos na mesma vibe. Com a diferença de que o Neymar ele teve até um certo apelo, né? Tava muita gente pedindo pela convocação do Neymar. O Alcolumbre está mal na fita em todos os sentidos. Quero muito agradecer a presença aqui da professora Luciana. Um prazer te receber, professora. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom programa, Rodrigo. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Gostamos da sincronia, né? Muito, da professora Colômbia. com a camisa da Colômbia. Maravilhoso. Olha, gente, acabou de sair aqui uma notícia de que o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai classificar as facções brasileiras do Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC, como organizações terroristas. Segundo o governo Donald Trump, esses grupos eles vão ser designados, classificados como terroristas globais especialmente designados e também como organizações terroristas estrangeiras, uma medida que deve entrar em vigor a partir do dia 5 de junho, já na semana que vem.
E tem um comunicado dos Estados Unidos afirmando que o CV e o PCC estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil e que os grupos comandam milhares de integrantes, são responsáveis por ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis. Realmente acabou de sair. A gente ainda não precisa entender. Não deixar, eles iam botar olho no Brasil, que é uma forma de se fazer presente e intervir nas eleições. Mas eu acho que CV, depois do que a gente viu nos últimos tempos, CV, no meu entendimento, passa a ser Comando Vorcaro. Comando Vorcaro. Porque querem cuidar de lavagem de dinheiro? Por que não vão atrás do fundo de investimento desse filme, que ninguém sabe para onde foi essa grana toda do Vorcaro? Tem muita coisa para cuidar. Então, CV é Comando Vorcaro e o PCC é primeiro comando do capital. Do capital. Faz a lavagem de dinheiro. Vê o que aconteceu hoje na Faria Lima. Pois é. As fintechs comandando o crime. Se for para pegar essa gente, tudo bem. Se vem e cuida disso. Mas a ideia acho que não é bem essa, né? É. A ideia é intervir na eleição mesmo. Essa é a preocupação, né, Rodrigo? Vamos ver também como é que o Itamaraty vai responder a isso no último encontro com o presidente Lula, né? O presidente Lula foi a Washington e ele entregou um documento falando a respeito disso. Também já disse publicamente muitas vezes que ele queria convencer o governo Trump a não adotar essa medida. O Itamaraty vinha há muito tempo trabalhando para impedir a adoção dessa medida, mas agora a gente vai ver qual que vai ser a avaliação do Palácio do Planalto, qual vai ser a medida de resposta agora do governo brasileiro. Está dentro da doutrina Trump, de intervenção total no hemisfério e nas Américas, voltando para aquele passado, né? A América para os americanos do norte, intervenção na Venezuela, em Cuba, Colômbia, Brasil, Argentina, intervenção para todo lado. Aliás... Só esquentou Colômbia aí. Esquentou a Colômbia, porque durante muito tempo os Estados Unidos falavam das guerrilhas colombianas como narco-guerrilhas e era a desculpa para também manter 7 bases militares dos Estados Unidos dentro da Colômbia. Então, é por aí que eles vão. Intervenção direta militar. Sem contar que o próprio Trump, né, assim, disse que o Petro tinha que ficar esperto, que ele não fazia nada para conter o narcotráfico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quero trazer o resultado da nossa enquete aqui do Papo Legal também. Você que nos acompanhou na sala do N2, a pergunta que foi feita aqui é a seguinte: se a gente puder aproximar, gente, colocar aqui na tela, porque no meu computador não está aparecendo. O Senado vai aprovar o fim da escala 6x1 sem perdas para o trabalhador? Sim, a pressão popular vencerá 82%. É uma preocupação também, a gente conversava com a Elu Vilela sobre isso, como é que vai se portar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quero trazer também aqui os nossos agradecimentos finais para toda a nossa audiência, todo mundo que nos acompanhou. Clarice Machado, Ercílio Alves, Alexandre Lira, Edilberto Gomes, Vera Lima, todos que ficaram com a gente aqui até o final deste N2 e que vão agora junto com a gente para a Batalha da Colômbia. Batalha da Colômbia. Vamos falar agora da eleição na Colômbia, mas em perspectiva todo o continente, né? Não é só uma coisa específica lá da Colômbia. Fiquem com a gente, Rodrigo, eu, a Mauri Chamorro, Lindener Pareto. E temos um repórter lá direto de Bogotá que vai entrar também. Cara, luxo puro. É isso aí. Vamos nessa, muito bom. Então. Boa noite, gente. Bom programa a Valeu, todos. Chico. Até amanhã. Curiosidade do dia. Você sabia que mais da metade das pessoas da comunidade do ICL tem mais de 50 anos de idade? Pois é. E um dos pedidos que eu mais recebo é que eu deveria preparar uma aula para essas pessoas que têm mais de 50 anos de idade de educação financeira. De verdade, já são centenas de vezes que as pessoas me pediram isso. E eu finalmente resolvi parar o que eu estava fazendo aqui e preparar uma aula incrível, como construir patrimônio depois dos 50. Ela vai acontecer dia 31 de maio às 8 horas da noite. Vocês vão achar muito bacana, que eu vou trazer várias coisas práticas, que aliás não precisa ter mais de 50 para aproveitar, todo mundo vai poder aproveitar. E no dia 31 vocês vão aprender muita coisa para colocar em prática. Um abraço e até lá. Na Revista Liberta dessa semana, Milton Leite analisou os 4 anos de caos na CBF e faz um alerta. Apesar de tudo errado, numa Copa do Mundo qualquer um pode ser campeão em 38 dias. E o Hexa não está descartado. Leia também. Lúcio de Castro comparou o descalabro da CBF
ao modelo francês de formação esportiva e sentenciou: anos de cartolagem e escândalos têm preço, e a bola cobra na hora certa. Ainda artigos de Adriana Ferreira Silva, Nina Lemos e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo. Já conhece o Papo Legal? O mais novo espaço de conversas do ICL, onde você acompanha os assuntos que estão em alta e participa dos debates em tempo real. Aqui você encontra salas sobre política, cultura, notícias, tecnologia, esportes e muito mais. Além de conversar com outros membros da comunidade, você também pode interagir com jornalistas e comentar os principais acontecimentos do dia. E para não perder nenhuma novidade, ative as notificações Push. Quando aparecer a solicitação do navegador, clique em Permitir e pronto! Agora você recebe alertas sempre que houver novidades nas conversas do Papo Legal. Papo Legal, a comunidade do ICL em tempo real.